Bom, e a gente muda de página agora, continua falando do que está acontecendo, do que vai acontecer na capital do país. Hoje tem a sessão do Congresso para analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. A gente trouxe aqui um pequeno debate agora há pouco com dois parlamentares, um da oposição, outro da situação. Agora a gente vai tentar mergulhar mais nas questões técnicas desse texto, né? O nosso entrevistado aqui na Transamérica TMC é o doutor Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista e secretário nacional de Justiça. É um prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês novamente. Bom, tecnicamente, o que é que nós estamos analisando hoje? O que o Congresso Nacional vai analisar hoje, né? Porque, como tudo nessa vida, especialmente o que envolve a política no Brasil, há uma polarização, há uma superficialização da conversa. Um nome, né, que esse projeto de lei acabou recebendo, de dosimetria, muitos especialistas acham que até é impróprio, porque não é simplesmente disso que a gente está falando, mas eu gostaria de começar esclarecendo as pessoas que estão nos ouvindo o que nós exatamente estamos analisando hoje. Bom, vamos lá. Nós estamos analisando um veto presidencial. O presidente tem a prerrogativa de vetar uma lei, um projeto de lei aprovado pelas casas legislativas. Então, o Congresso Nacional aprovou um pacote, aprovou um projeto de lei. Esse projeto de lei, então, vai à sanção ao veto presidencial. O presidente optou por vetar e, normalmente, esse é o trâmite legislativo de qualquer projeto de lei. Ele volta aí para o Congresso Nacional para que avalie se esse veto presidencial deve ser mantido ou não. Então, o julgamento de hoje é justamente sobre essa decisão, dessa prerrogativa que o presidente de fato tem de vetar um projeto de lei aprovado pelo Congresso. Sobre redução de penas e facilitação de progressões de pena, que são alguns dos tópicos que esse projeto traz, né? Entre outros aspectos do Código, o senhor, de certa forma, estou falando tecnicamente, né? O senhor concorda com o veto generalizado ou o senhor defende o texto? É mais uma pergunta para a gente esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Eu concordo com o veto presidencial por uma razão de forma, mais do que propriamente de conteúdo. O projeto de lei, ele tem um problema grave de forma, não que ele não tenha problema dentro do texto, no conteúdo dele. Mas o fato é que esse projeto de lei tenta burlar uma prerrogativa, de novo, que é do presidente da República, de conceder uma anistia, uma graça, um indulto. Vamos lá, a gente tem essas três modalidades que são prerrogativas do presidente da República, que é uma espécie de perdão. Cada um tem as suas peculiaridades, mas cabe ao presidente da República, qualquer presidente da República, de oposição, de situação de esquerda ou de direita, tanto faz, anistiar, dar graça ou dar indulto em determinada situação. Como não houve, para aqueles condenados no 8 de janeiro, essa possibilidade de ter concedido aí uma graça, um indulto ou qualquer outro benefício pelo presidente da República, o Congresso Nacional criou um projeto de lei que se chamava PL da Anistia. Como estava pegando meio mal, se transformou no projeto de dosimetria, mas que, a bem da verdade, eu concordo com aqueles que criticam a nomenclatura, é muito mais uma anistia do que propriamente uma modificação de dosimetria. E o grande problema da forma, e aí eu vou voltar aqui a minha crítica inicial, é que não dá para você pegar um projeto de lei e procurar beneficiar especificamente um grupo de pessoas que foram condenadas, concorde-se ou não com a condenação, por um tribunal, que tiveram todos os seus recursos julgados, o caso transitou em julgado e eles estão cumprindo pena. Não é através de um projeto de lei que eu posso anistiar alguma pessoa, eu não posso indultar um grupo de pessoas. Isso cabe ao presidente da República. Se o presidente da República optou por não fazer assim, que se tente um novo presidente da República numa eleição, dentro do jogo democrático, e ele analise lá para frente se é caso de conceder esse tipo de benefício a esses condenados. Através de um projeto de lei, você perdoar pessoas que foram condenadas definitivamente pela justiça, é um precedente gravíssimo, perigosíssimo que a gente vai abrir no nosso país. Portanto, o veto do presidente foi um veto correto e ele deveria ser mantido hoje pelo Congresso. Mas, como você bem já falou, nós estamos num momento de polarização tremenda. Depois do que aconteceu ontem, então, com a rejeição do indicado, ao Supremo Tribunal Federal, essa polarização aumentou ainda. Então, tudo que a gente pode esperar é um julgamento hoje pouco técnico e muito mais político. Agora, sobre o mérito,
do que foi discutido para que esse projeto de lei avançasse, que é a sobreposição de penas. A gente não tinha discutido isso tão amplamente, né? Antes, nunca. A nossa sociedade virou e falou assim, vamos ver se não tem penas que são desmedidas porque uma se sobrepõe à outra. Esse é um mérito que deve ser discutido e que o 8 de janeiro pode ter levantado uma bola que tem que ser discutida. Aí eu termino com mais uma pergunta, queria saber sobre a judicialização. Aprovando, ou seja, derrubando o veto do presidente, esse caso pode ir para o Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, vou começar pela tua primeira pergunta. Vamos lembrar que esse projeto de lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e criou uma lei que defenda o Estado democrático de direito, ele foi um projeto de lei aprovado por ampla maioria de todas as casas. Então, é um projeto de lei que já foi bastante discutido, aprovado, e a hora que ele é colocado em prática, pretende-se, através de um novo projeto de lei, rediscutir o que já foi decidido. Então, de novo, nós temos aqui um problema grave de forma. Nós temos uma subversão, e isso tem acontecido com muita frequência no país, o que é péssimo para o sistema democrático, independentemente, de novo, de que governo está no poder, se é um governo de direita, de esquerda, ou que próximo governo estará, se é um governo de esquerda, de direita ou de centro, tanto faz. Para o sistema político, para o sistema democrático, é péssimo essa confusão de competências de casa. Então, você não pode, depois de ter aprovado o projeto de lei, aí tem um grupo que você se alinha ideologicamente sendo atingido por essa lei, aí ao invés de eu respeitar o rito correto, eu vou lá e apresento um novo projeto de lei dizendo aquilo que eu aprovei no passado. Então, mais uma vez, a forma é completamente equivocada. E respondendo à sua segunda pergunta, sim, o Supremo Tribunal Federal vai ter a última palavra sobre a constitucionalidade ou não de qualquer texto legal. Isso não é prerrogativa deste caso específico, nem de outros. Assim, muitas vezes a população que é mais leiga e não conhece o procedimento legislativo culpa o Supremo por, de alguma forma, fazer um ativismo judicial, está se metendo onde não é chamado. Não, isso é papel típico do Supremo, o controle concentrado de constitucionalidade. Então, essa lei, que foi vetada pelo presidente da República, se tivesse veto derrubado, ou seja, se essa lei passar a entrar em vigor, é evidente que partidos políticos, associações, aqueles que têm competência legal para propor ações de constitucionalidade no Supremo, vão discutir a legalidade dessa lei no âmbito que ela deve ser discutida, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai ter a última palavra para dizer se essa lei é constitucional ou não. Acabamos de conversar com Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, ex-secretário nacional de Justiça. Obrigada por estar aqui com a gente, aqui no TMC 360, por nos ajudar a entender esse assunto importante, mas que sim, acaba sendo contaminado pela polarização. Por isso precisamos da ajuda de especialistas para elucidar esses casos. Obrigada. Eu que agradeço, um abraço, bom resto de semana para vocês.